Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu Place. Hoje nós vamos retomar as nossas atividades aqui no canal, pessoal, honrando a minha promessa. Nós não vamos dar continuidade lançando luz sobre personalidades vegetais de novo, que a gente já vem aí falando ostensivamente sobre personalidades vegetais há muito tempo. Então a gente precisa quebrar um pouco esse ciclo. E vamos agora inaugurar a série dos animais, pessoal. Vamos passar aí alguns meses tratando sobre personalidades animais. Às vezes a gente volta ali, nem que seja fugazmente aos vegetais, aos minerais, mas a prioridade, a partir de agora e por um bom tempo, serão as personalidades animais, pessoal. Por quê? Porque carecem materiais acerca de personalidades animais, mesmo na própria bibliografia consagrada. Mesmo se a gente estiver falando, meus queridos, de abordagem clássica, o que dirá um olhar contemporâneo sobre personalidades animais? Então é um motivo de sobra para que a gente se atenha a essas personalidades, para que a gente possa trazer uma contribuição para a análise dessas personalidades que serão compatíveis com muitos doentes que receberemos no nosso cotidiano clínico. Então hoje, inaugurando a série Personalidades Animais, vamos falar sobre lac felino. Pessoal, eu escolhi falar sobre lac felino porque lac felino, na verdade, é um ponto fora da curva no que diz respeito aos lac. Em sendo um ponto fora da curva, pessoal, é interessante que a gente vai acabar reforçando vários traços característicos dos lac. Alguns traços que a gente precisa ter em mente quando estamos falando dos lac. Letícia, o que significa objetivamente tratar sobre os lac? Pessoal, toda vez que vocês ouvirem esses termos, essas personalidades, por exemplo, lac felino, lac leonino, lac caprino, lac delfino, nós estamos fazendo referência à versão homeopatizada de leites de certos mamíferos. Em última instância, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de lac felino, estamos falando de uma personalidade felina. Se a gente está falando, por exemplo, de lac delfino, estamos falando, sim, da versão homeopatizada, do leite do golfinho, sim. Mas, automaticamente, com isso, o que a gente busca? A personalidade golfinho. Então, no caso de hoje, lac felino, estaremos estudando a personalidade felina. Pessoal, alguns podem perguntar, Letícia, qual que é a procedência? No caso de lac felino, é leite de quê? De gata? Leite de onça? Leite de puma? Na verdade, pessoal, eu já vi matrizes mundo afora de várias procedências, mas fiquem tranquilos que a imagem patogenética observada nas experimentações é muito similar, independentemente da gente estar falando do leite de tigresa, leite de onça, como eu falei, leite de puma, gata, existem características compartilhadas, então é sobre essas características que vamos nos debruçar hoje. Então, lac, pessoal, lac, as personalidades lac são personalidades de mamíferos. Como é de se deduzir, pessoal, estamos falando de uma personalidade animal, mas não vamos resgatar por enquanto as características principais de uma personalidade animal. Nós vamos falar aqui um pouquinho acerca do miasma, como a gente tem iniciado as nossas análises. Nós vamos primeiramente situar aquela personalidade em seu miasma predominante. De novo, pessoal, enfatizo, todos nós, consequentemente todas as personalidades têm todos os miasmas. No entanto, existe aquele que se expressa de uma forma mais significativa. No caso de lac felino, a expressão psicótica, na verdade, no caso de maior parte dos mamíferos, pessoal, a gente pode dizer, à exceção de lac leonino, que é a versão homeopatizada do leite de leoa, que seria sifilítico, loético, todos os demais lac são majoritariamente psicóticos. O que é ser psicótico, pessoal? Principalmente, ser psicótico consiste no seguinte: eu apresento uma visão, de certa forma, obsessiva, fatalista, determinada acerca de uma fraqueza interna. Então vamos supor, eu identifico em mim uma certa incapacidade de aprender, vamos supor que seja esse o caso, e nada tira da minha cabeça aquilo, é uma visão fixa em relação a determinada fraqueza, nada tira da minha cabeça que eu não consigo aprender.
Eu sou uma pessoa que, para que alguma coisa entre na minha cabeça, eu preciso estudar demais aquele assunto. Vamos supor que a dificuldade é essa. E o interessante, pessoal, é que é uma crença tão cristalizada sobre essa fraqueza que não importa o que a realidade objetiva te mostra. A realidade objetiva, ela pode te mostrar mediante aí vários episódios, várias experiências, que é o contrário, você não tem dificuldade nenhuma de aprender, mas nada te tira da cabeça que aquilo é uma dificuldade real, que você não consegue aprender de jeito nenhum, que você é incapaz, que você é incompetente. Não importa o que a realidade te mostra, você está sempre pensando aquilo acerca de si mesmo. Então, quando a gente fala de fixação psicótica, é justamente nesse sentido que a gente está abordando a questão, é no sentido de observar em si determinada fraqueza de uma forma cristalizada, como se aquilo não pudesse ser superado de forma alguma, independentemente dos seus esforços. Por isso mesmo, como mecanismo defensivo, o psicótico constrói a chamada fachada, a chamada máscara, a chamada realidade postiça, a fachada aqui, o simulacro. Um simulacro que será constituído de quê? Exatamente daquilo que ele gostaria de ser. Então, por exemplo, diante aqui dessa conjuntura que eu hipotetizei para vocês, tem uma visão de que eu não consigo aprender. Então, qual será a fachada? Fachada não vai girar em torno, em termos de conteúdo, do oposto daquilo que eu estou percebendo em mim, então eu vou dar uma de sabichão o tempo inteiro. Eu vou trabalhar ostensivamente no sentido de passar a impressão oposta de que não, eu consigo aprender com pouquíssimo estudo, na verdade eu nem preciso estudar, que eu já sei de tudo. Porque no fim das contas a minha convicção interna cristalizada é o contrário. Então toda personalidade postiça que a gente observa nos psicóticos, pessoal, ela se justifica a partir dessa autoimagem, em geral deteriorada, distorcida em algum aspecto acerca de si mesmo, ou acerca de algum aspecto de si que seja. Então aqui, pessoal, no caso de Lacan felino, existe a crença de quê? Qual que é a crença cristalizada da qual o Lacan felino não consegue se libertar de jeito nenhum? Existe aquela convicção de que a voz dos meus familiares habita dentro de mim, a influência deles habita dentro de mim e eu preciso fazer de tudo para que essa influência me abandone, porque no fim das contas isso não condiz com aquela pessoa que eu sinto que eu sou. Eu sinto que eu sou um indivíduo independente, autônomo, livre. Eu ajo lançando mão única e exclusivamente do meu próprio discernimento, da minha própria maturidade, do meu livre arbítrio. Então, eu não posso admitir que uma voz interna conduza os meus passos, me persuada, me influencia acerca do que eu devo fazer. Então, o que atormenta Lacan felino é ele se perceber influenciado pelos familiares, mesmo após ter cortado o cordão umbilical do seio familiar. Já é um sujeito independente financeiramente, independente muitas vezes até a nível moral, de fato, a nível de maturidade. Não consulta os familiares quando tem algum problema, ele mesmo resolve as próprias pendências, mas ele sente que ele ainda é, de certa forma, uma versão menor, uma versão não tão simulada assim dos seus familiares. Ele ainda carrega aquela semente e perceber que existe alguma interferência externa dentro de si o atormenta. Então essa é a crença fixa de Lacan felino acerca de sua fraqueza. Fraqueza que no sentido dele, pessoal, no sentido da percepção do indivíduo. Fraqueza é perceber que você não é tão livre assim, você ainda está sob efeito de condicionamentos dos seus familiares. Isso é uma fraqueza insuportável para o indivíduo Lacan felino. Agora, o que mais a gente pode falar sobre essa personalidade a nível de características gerais? Nós temos aqui um indivíduo que está no estágio 4. Ou seja, o que significa isso, pessoal? Se eu tivesse que transformar, tivesse como transformar essa personalidade em algum elemento da tabela periódica, essa personalidade estaria onde? Onde estaria Lacan materno? Na coluna 4. Por quê, pessoal? Porque ali na coluna 4, quais são as palavras-chave que nós temos? Nós temos estabelecimento, consolidação, nós temos ordenamento, nós temos o início, inauguração.
Então imagine, pessoal, eu já tomei uma decisão acerca do que eu quero fazer da minha vida e agora eu estou dando aqueles primeiros passos. Imagine, é o primeiro dia de trabalho. Ou então, a gente vai falando aqui de um matrimônio. Não, eu quero começar uma vida matrimonial séria. Então, o que seria o estágio 4 do matrimônio? A cerimônia de casamento, pessoal. Então, é aquele pezinho na soleira da porta. Os próximos passos, a coisa já vai se dar ali dentro da arena de combate que eu decidi adentrar, mas eu estou falando daquele limbo ainda, do início. Eu comecei oficialmente, mas eu ainda não tenho noção dos desafios que me esperam lá na frente. Eu não me coloquei tão à prova assim. Então imagine aquele estado de perplexidade constante quando você consegue, quando você conquista algo mínimo. A criança, quando ela está ali naquela fase, que ela está começando a se equilibrar para andar, ela consegue dar um passinho, a gente vê o brilho ali nos olhos, aquela comemoração, quando o indivíduo que nunca trabalhou ganha os primeiros trocados. É dessa perplexidade que eu estou falando, pessoal. É essa perplexidade que permeia o estágio 4. Por que essa perplexidade, essa admiração, essa surpresa toda? Porque eu não tinha noção da minha força, não tinha noção mais remota da minha força. Eu era potencial puro, um potencial que nunca havia sido realizado, atualizado, externalizado antes. Então, isso me deslumbra, isso definitivamente me deixa maravilhada. Maravilhada é outra palavra-chave aqui do estágio 4. Por que isso acontece com o lac felino, pessoal? Porque, na verdade, e a gente já está antecipando aqui algumas características dos lac. Lac felino, pessoal, e todos os lac, coloque isso na cabeça de vocês, eles são os mestres da indecisão. Tomar uma decisão para esses sujeitos é uma verdadeira tortura. Então, quando finalmente eles tomam uma decisão, existe a sensação de alívio, que, nossa, parece que eu superei um desafio homérico. Nossa, agora eu venci. Uma decisão simples, pessoal, acerca de que marca de suco eu vou comprar. Aquilo é uma vitória para o indivíduo. Nossa, eu decidi, eu não vou comprar Del Valle, eu vou comprar Tial, ou seja lá o que for. Então, decisões mínimas são tão difíceis que quando finalmente ele as toma, ele se sente aliviado. Então a gente já pode deduzir, pessoal, que é um sujeito que raramente ele vai se arriscar. Isso é típico das personalidades animais dentro de uma certa conjuntura, pessoal, que é essa que eu vou descrever para vocês. Então, pelo amor de Deus, pessoal, espero que a essa altura ninguém tenha dúvidas de que eu estou falando de uma personalidade animal. Personalidade felino, é disso que a gente está falando aqui. Então, pessoal, por que eu estou falando que existe aqui esse conformismo no início? Nossa, eu estou aqui, conquistei, tá bom, agora posso passar o resto da vida aqui, nesse início eterno. Por que esse conformismo a gente pode atribuir ao próprio reino animal de uma forma geral? Porque uma das forças motrizes do reino animal, pessoal, é a superação de um concorrente. Então, chega um momento que tem um limite. Se eu vejo que tem um macho alfa ali, ou a personalidade animal, ela pode agir de duas formas diante desse alfa, pessoal. Ou ela se submete a ele, então o animal vai assumir a postura de presa, ou ele coloca na cabeça que não, eu vou superar esse cara. A inveja permeia o reino dos animais, aqui as personalidades animais de uma forma geral, e a inveja, normalmente, pessoal, até um combustível, até uma força motriz para que eles continuem se trabalhando, se superando. Então, o viés da concorrência é um dos principais aspectos que a gente precisa levar em consideração quando eu estou falando de animal, pessoal, mas é aquilo que eu ia falando. Chega um determinado momento que não há alfa mais para eu superar. Pelo menos não naquele contexto em que eu me situo especificamente. Vamos supor, sou uma escritora. Chega um ponto que realmente eu já superei a escritora mais excelente, o escritor contemporâneo meu mais excelente que eu conheço dessa nossa época. Chega um determinado momento que eu já me tornei a melhor engenheira do mundo, ou seja, esse saco ele tem fundo. Só que veja bem, se eu estou vibrando majoritariamente aqui na melodia animal, como Shankaran diria, se isso aqui eclipsa as minhas expressões humanas, pessoal, eu não melhoro depois desse ponto. Se já não há nenhum concorrente, eu já posso ser considerado o melhor de todos, a alfa, então tá bom, eu posso ficar aqui. Então por isso o conformismo ele pode aparecer aqui no reino animal, pessoal. Geralmente são pessoas muito ativas, que é muito difícil de fato a gente chegar no patamar mais excelente conforme a referência mais excelente naquele âmbito específico. Geralmente demora, a gente passa a vida tentando superar o mestre. Mas há uma situação que a gente realmente pode superar.
Só que depois que chegou nesse ponto, acabou para a personalidade animal. Ela fica ali, não, já dominei o máximo do meu território. Porque na verdade, essa busca pela perfeição, pela superação constante de si, mesmo que não haja mais referência externa nenhuma, isso aqui é típico da expressão humana, pessoal. Isso aqui não é compartilhado pelos animais. A gente percebe claramente isso na natureza. Depois de determinado ponto, perceba que o animal, todos os esforços dele giram em torno de se manter naquele patamar de estabilidade, se manter naquele eterno platô. Essa não é uma expressão genuinamente humana que visa as alturas, visa a perfeição, visa o amor. O amor, se dilatando constantemente, exige da nossa natureza uma mobilidade constante. Nossa essência é amorosa e, portanto, constantemente futurista, constantemente imóvel. Isso não acontece aqui no caso dos animais depois de determinado patamar. Outro tema que aparece aqui, pessoal, é o tema da sobrevivência. Não é muito difícil da gente entender. Significa que a maior parte das crises experimentadas pela personalidade animal, elas serão enxergadas como um sinônimo de vida ou morte. Ou seja, imagina a carga de dramaticidade aqui, embutido nos problemas que esse sujeito enfrenta o dia a dia. Ah, não tem dinheiro? Nossa, agora eu vou morrer. Meu Deus, eu tenho que fugir, eu tenho que resolver essa questão. É interpretado como sinônimo de vida e morte. Ah, briguei, tive uma briga com o marido. A coisa é interpretada como uma questão de sobrevivência. Não preciso reatar, preciso conciliar com meu marido, que disso depende a minha sobrevivência. Então, as coisas assumem esse peso, assumem essa carga. Então, tudo é interpretado por esse prisma, fuga ou luta. O que a gente percebe aqui, típico também da personalidade animal, pessoal, é um certo dilema interno. Eu chamo de fissão, segmentação interna. Então é como se o indivíduo ele enxergasse duas versões de si mesmo. Uma versão boa, uma versão ruim. A versão que domina, a versão que é dominada. A presa e o predador, a vítima e o algoz. Uma versão que está no alto, uma versão que está embaixo. Uma versão mais excelente, uma versão deplorável. Então, essa lógica da presa e do predador, se ela não é externalizada, pessoal, pode ter certeza que ela repercute, ela está presente a nível interno. Então, o indivíduo enxerga que não, tem uma parte minha que definitivamente precisa ser dominada, precisa ser oprimida. Já a outra parte, ela assume um certo protagonismo. Então, existe essa percepção de dualidade interna, ambivalência, ambiguidade. Isso aqui é um traço bem peculiar das personalidades animais, pessoal. Existe uma faceta minha que exerce esse papel de predador e outra que claramente está recebendo a ação tirânica opressora do predador, ou seja, assumindo, desempenhando o papel de presa. É como eu falei, se isso não é externalizado, a gente enxerga essa dinâmica internamente. Nossa, esse lado meu lascivo, esse lado meu sexualizado, não, isso aqui precisa ser reprimido. Inclusive os animais, pessoal, personalidades animais, eles apresentam uma grande crise aqui, existencial, de natureza moral, principalmente, em relação aos próprios impulsos primários, principalmente impulsos sexuais. É um dilema eterno para a personalidade animal, como é que ele vai lidar com aquilo ali. Se ele lida como pecado, se ele lida como um sinônimo, um sinal de que ele precisa ser condenado, de que ele deve ser castigado. Então as pulsões mais espontâneas, principalmente pulsões passionais, elas não são vistas com bons olhos sempre para a personalidade animal. E, bom, a gente já falou quais são os traços gerais dos animais, pessoal. Toda personalidade animal apresenta esses traços que eu acabei de falar. Mas agora a gente está falando de mamífero, então vamos evocar aqui as principais características dos mamíferos, personalidades mamíferos. Primeiro, instinto maternal. Lembre-se, meus queridos, que toda personalidade apresenta as duas faces da moeda. Então, a negação de certa atribuição significa que você apresenta aquela atribuição em si. Então, aqui, lá em Lac Felino, a gente vai observar uma personalidade que provavelmente a gente vai olhar para ela e vai julgar que não, essa pessoa não é uma boa mãe. A gente vai entender o porquê, mas Letícia, você não está falando que os Lac apresentam, os mamíferos, na verdade, apresentam um forte instinto maternal? Sim, mas ele pode tanto exercer isso aqui na extrapolação, ou seja, na superproteção,
quanto na total negligência em relação à sua prole. Pode se expressar assim também. No caso de lacre felino, a gente vai entender por que isso tende a acontecer. Mas a gente observa aqui que o instinto materno é um tema. Aparece aqui, o sujeito vai tocar nesse assunto em algum momento. Por mais que não seja um bom pai, por mais que não seja uma boa mãe, tudo, pessoal, sobre o que o doente fala apresenta algum tipo de ressonância com aquilo que se passa a nível interno. Se o sujeito ele diz que apresenta uma determinada fraqueza, bom, existe a possibilidade de aquilo se transformar numa potência também, num trunfo. Isso Shankaran já havia enfatizado para a gente. Então, nada é dito por acaso. Se eu falo sobre maternidade, por mais que eu esteja insatisfeita com o meu desempenho enquanto mãe, é porque aquilo é importante para mim. Então, aquilo configura um traço que definitivamente não deve ser negligenciado acerca da minha personalidade. Então, instinto maternal é um tema, não importa como ele se apresenta ali, é um tema que vai aparecer em algum momento quando a gente está falando de personalidades mamífero. Nem que apareça também, pessoal, sob a forma passiva, ou seja, não, eu tenho um trauma em função dos meus tratos ali com a minha própria mãe. Não tive uma experiência muito boa com a minha mãe. Minha mãe foi negligente, minha mãe ela foi fria, foi distante afetivamente, minha mãe foi violenta, enfim. O tema da maternidade ele vai aparecer aqui de alguma forma, mas ele aparece, ou seja, mostrando que isso é importante para a personalidade mamífero. Outro traço que pode aparecer, pessoal, aqui nas personalidades mamífero, é igual eu falei, é um olhar dúbio, um olhar um pouco desconfiado em relação aos meus instintos, em relação a como as minhas paixões elas são externalizadas. Raiva, impulso sexual, medo, emoções, como as emoções elas são colocadas para fora, tudo que soe como algo visceral, algo que sai de uma forma muito espontânea, sem qualquer lapidação, que inclusive são as pulsões até mais básicas que essa que eu falei, o desejo de se alimentar, por exemplo, o desejo de se divertir, tudo que remeta ao universo da descontração, da espontaneidade, isso aqui é um objeto de dúvida, é um objeto de hesitação para a personalidade. Não sabe até que ponto ele pode deixar isso sair. Por que existe uma desconfiança tão grande, pessoal, em relação a isso? Porque, veja, não é muito difícil da gente entender. É uma melodia animal se sobrepondo às expressões humanas. Então, dito de outro modo, eu tenho consciência que a melodia que deveria se apresentar de forma predominante é a humana. Mas a animal ela está sobrepondo, ou seja, se eu der um pouco mais de vazão a essas pulsões, que claramente elas são mais animalescas, por assim dizer, por exemplo, um instinto sexual desenfreado, eu fico com medo daquilo me engolir de uma forma que nunca mais eu vou conseguir voltar ao normal. Daí a desconfiança, porque bom, já é difícil para mim controlar aquilo, então eu fico pensando, nossa, se eu deixar isso aqui sair um pouco, pode predominar de uma forma que eu vou me transformar numa besta humana, propriamente dita. Eu não sei se eu vou conseguir enjaular essa fera novamente. Então, a desconfiança em relação àquilo que é instintivo, aquilo que soa como uma pulsão primária, gira em torno disso que eu acabei de falar. Outra temática, pessoal, a temática da imitação. Não é muito difícil da gente entender. Eu acabei de dizer para vocês que os LAC, de uma forma geral, mamíferos, são predominantemente psicóticos. A psicose apresenta uma correlação simbólica muito grande com o elemento água. Por que eu estou falando da água, pessoal? Porque no caso da água, o que a gente observa? É uma acomodação, uma adaptação de acordo com o recipiente. Então, no caso dos mamíferos, pessoal, em geral, são pessoas que leem muito atentamente o seu ambiente, para que elas se acomodem às expectativas predominantes daquela ambiência, daquela conjuntura, daquele contexto. Existe um desejo de entender, ler os outros, por quê? Porque, veja que, ora eu posso desempenhar o papel de predador ou de presa. O predador ele tem que estar muito atento aos movimentos da presa. E a presa, bom, como ela não quer ser devorada, ela tem que agir de acordo com o ritmo da música, tem que dançar de acordo com o ritmo, que eu não quero ser comida, então eu não posso desagradar ninguém aqui. Então essa vigilância, essa necessidade de adaptar-se aos condicionamentos do ambiente, gira em torno, tem uma íntima relação com essa mentalidade sobrevivencialista, que é típico das personalidades animais. Em íntima relação com isso, pessoal, nós temos também o tema da adaptação.
Mamíferos tendem a se adaptar aos condicionamentos do ambiente, por isso mesmo eles acabam caindo naquele conformismo que é típico do estágio 4. Tá todo mundo fazendo isso? Então é isso que eu vou fazer. O que se espera que se faça dentro desse contexto é isso? Então é assim que eu vou me comportar. Existe essa tendência de conformidade, muitas vezes há um ditame externo. Disseram que é para fazer isso, está todo mundo fazendo, veja o viés da imitação aparecendo de novo. Então, vou fazer isso. Não existe um conforto muito grande, pessoal, diferentemente das personalidades fungo, em fazer algo totalmente fora da caixa, fazer algo muito diferente, algo muito original, algo muito pioneiro, vanguardista. Essas pulsões, elas não aparecem significativamente aqui. E por último, queridos, mas não menos importante, na verdade, isso aqui, se a gente está falando de LAC principalmente, acho que é o tema mais importante, o tema da família. A família, meus queridos, ela vai aparecer aqui para os leites como objeto de amor ou ódio, que no caso dos felinos vai aparecer como objeto de ódio, um objeto que ele quer evitar a todo custo. Nossa, ele não quer de jeito nenhum viver o mesmo drama que ele viveu com os familiares, ele vive fugindo daquela experiência familiar que ele teve. A gente vai entender também por quê. Então a família aparece de duas formas, ou como aquele seio gregário, com que eu mantenho uma conexão até tardiamente, aquela pessoa que claramente ela é sempre dependente dos familiares de alguma forma, seja financeiramente, seja moralmente, em algum aspecto que seja, existe esse cordão constante ali em relação aos familiares. Ora, existe uma briga, existe uma ruptura. Mas é uma ruptura que ela não foi resolutiva, é uma ruptura que depois de ter ocorrido, deixou como legado, por assim dizer, deixou como cicatriz ressentimento, rancor. A gente sabe, se a gente analisa bem a natureza, o que é o ressentimento, o rancor, pessoal, a gente consegue entender que é uma ferida que está sempre aberta, não é algo que foi resolvido. Por isso eu acabo levando a minha família comigo o tempo todo, que aquilo não resolvia aquela questão. Ela está sempre pairando, indo e voltando aqui na minha mente. Quando eu encontro com os meus familiares, aquela ferida é aberta de novo. Então, ora eu mantenho essa relação de dependência, ora uma independência forçada que gerou como resultado o ressentimento e o amargor que veio como consequência. Agora sim, pessoal, lançando mão de todo esse olhar prévio, pessoal, a gente ainda não entrou na seara da personalidade LAC felino propriamente dita. Então, a gente já pode começar a entranhar as profundezas do sofrimento de LAC felino, lançando mão desse panorama prévio exposto aqui a vocês. Então, disse lá no início, pessoal, que para essa personalidade, assim como para os lantanídeos também, aqueles 3 pilares são fundamentais: pilar da autonomia, da liberdade e da independência. Daqui vocês já entendem uma fonte de sofrimento dessa personalidade, que é o fato dele ainda se perceber dependente da influência familiar. Então é um sujeito que provavelmente ele rompeu com a família, rompeu de uma forma não resolutiva. Ficou ainda uma mágoazinha, igual eu falei anteriormente, ficou ainda um rancor, ficou um ressentimento. Eu não quero nem ver essas pessoas, porque se eu me encontrar com elas, vai dar problema, vai dar confusão. Então a grande queixa de LAC felino em relação aos seus familiares é que são pessoas invasivas, são pessoas que não respeitam o seu próprio espaço. Essa imagem que LAC felino tem de seus familiares. Isso pode acontecer desde quando o LAC felino é uma criança. O sujeito LAC felino é pequenininho, ele já quer ter o quarto dele. Se alguém entra, ele se sente afrontado com aquilo ali. Se alguém mexe nas coisas dele, ele fica assombrado com aquilo. Nossa, mas nem me pediu, nem me avisou. Então existe desde cedo, de forma muitas vezes precoce, essa inclinação rumo à reivindicação do seu próprio espaço. Então isso acontece aqui, são pessoas discretas, são pessoas que é muito difícil ela chegar naquele ponto, vai demandar em muitas sessões para o sujeito LAC felino confiar no terapeuta, e cada vez ele se abre um pouquinho mais e joga ali um segredo, uma coisa que às vezes não tinha contado para ninguém, uma coisa que às vezes vocês têm um ano ali de acompanhamento, agora depois de um ano é que ele se sentiu confortável para te falar. Isso tudo se dá, pessoal, em função dessa reserva, em função dessa descrição. Não, ele não quer interferência na vida pessoal dele. O que a gente observa muito em Arnica também é um padrão um pouco similar.
E a linha arnica, não por acaso, eu chamei a atenção de vocês também para várias características compartilhadas com os lantanídeos. É um vegetal altamente lantanídeo, arnica. Aqui em lac felino a gente vai observar a mesma coisa. Então, eu rompi com a minha família, eu definitivamente quero me afastar da interferência deles de toda forma possível. Não quero ter meu próprio espaço. Ele não fica ligando, não fica pedindo ajuda, conselho para pai, conselho para mãe, ele quer ter a própria vida dele, que realmente a experiência familiar foi um grande trauma para ele, principalmente em função das invasões de espaço. Às vezes, pessoal, isso não necessariamente aconteceu, mas o sujeito ele via, ele interpretava as intervenções familiares através desse prisma. Não necessariamente isso aconteceu, mas isso não importa para a gente enquanto terapeutas. O que importa é o que eu sempre falo. É como o sujeito apreendeu determinada circunstância. Foi através do viés aí da invasão. Mas o que o atormenta é que é o seguinte, por mais que ele tenha rompido externamente com a família, não tenha vínculo, ele ainda percebe que a vozinha da sua mãe está lá dentro, a vozinha do seu pai está lá dentro. Então, vez ou outra, ele percebe que, nossa, não sou eu que estou tomando essa decisão, é a voz da minha mãe, a minha mãe falando que isso é feio, isso é bonito, isso é condenável, isso é louvável. Então, eu não estou em posse 100% da minha autonomia. Isso é um pesadelo para o sujeito lac felino. Ele perceber que por mais que ele tenha feito um baita trabalho, um baita esforço para se afastar da interferência familiar, aquela vozinha ainda está lá dentro, falando no ouvido dele. Nossa, mas estou fazendo as coisas igual meu pai. Nossa, eu estou pensando igual meu pai. Minha perspectiva de vida está igualzinha do meu pai. Meu Deus, eu não aguento isso. Eu não acredito que eu corri para chegar exatamente no mesmo lugar, para replicar o comportamento deles, para agir exatamente da mesma forma. Olha aí, pessoal, tanto que conhecer o núcleo do sofrimento de uma personalidade, por isso que eu insisto tanto nisso, pessoal, não se deixem perder pelas consequências de um problema. Procure o problema, qual que é a raiz de todo aquele caos que vocês estão observando na toma de caso clínico. Olha aqui, vocês sabem que o núcleo é esse. Existe uma certa idolatria, por assim dizer, pela minha autonomia. Eu não posso perceber que existe qualquer influência externa coabitando com a minha essência. Se é esse o problema, como é que vocês acham que vai ser o relacionamento desse sujeito? Tá vendo que a gente consegue chegar a várias deduções? Relacionamento é um martírio também, pessoal. Por quê? Porque todos os LAC precisam de vínculos. Bom, estou falando de leite. Leite é aquele primeiro vínculo que eu estabeleço com outro ser, que é a minha mãe. É um vinculamento, é uma conexão que é estabelecida ali, ou seja, eu preciso disso, sou um mamífero, eu vibro nessa melodia mamífera, por assim dizer, então o vínculo me é caro, me é um bem caro. Mas eu sou avessa à invasão, ou eu interpreto as interações humanas através desse prisma, igual eu acabei de falar para vocês. Então é um dilema que o sujeito ele não consegue resolver na cabeça dele. Eu preciso de gente, eu preciso de carinho, eu preciso de afago, eu preciso de acolhimento, eu preciso de toque, eu preciso dessa interação mais íntima. Mas, por outro lado, eu não quero que a pessoa me acesse tanto assim. Eu quero que eu tenha o meu espaço aqui e a pessoa fique com o espaço dela lá. De vez em quando a gente se encontra. Então é aquela coisa que não dá para entender o que a pessoa quer, no fim. Que ela tanto quer interação quanto não quer, porque quer preservar o espaço dela. Então aí você já pode deduzir que o sujeito ele vai ter dificuldades afetivas, pessoal, muito provavelmente. O que a gente pode ter aqui? Uma pessoa que opta por relacionamento ou aberto, ou opta por relacionamento à distância. Quando ela quer ver o parceiro, ela vai, viaja e vê. Mas a pessoa o tempo inteiro ali dentro da casa dela, junto com ela, ixi, isso aqui não vai dar certo, pessoal. E mais, é uma tortura tão grande abrir mão do seu espaço, de novo, pessoal, a partir da visão do sujeito. O sujeito entende que relação íntima é invasão, tudo passa por esse prisma. Então, isso é tão invasivo, lhe soa tão agressivo, que esse sujeito ele se sente mal quando se apaixona. O fato dele se apaixonar, o fato dele ter percebido que, nossa, essa é a outra metade da minha laranja, isso aqui é um tormento, ao invés de ser um momento ali, geralmente os melhores momentos da nossa vida é quando a gente se apaixona, então é uma exceção, para lac felino não necessariamente, porque pronto, e agora? Sou apaixonado, loucamente apaixonado por esse sujeito, mas eu não quero que meu espaço seja invadido. Então daí você já entende o sofrimento. Normalmente, quando ele se apaixona, ele se afasta da pessoa. Normalmente vai ser esse o expediente defensivo a que lac felino vai recorrer nessa circunstância. Os lac, de uma maneira geral, queridos, eles odeiam briga também.
Não é difícil da gente deduzir, em função de tudo isso, todas essas características gerais que eu apresentei a vocês no início. Vocês lembram que uma personalidade animal, ela enxerga todas as manifestações, todas aquelas pulsões primárias mais instintivas com maus olhos. Então, a raiva não seria justamente uma pulsão instintiva? Então, o sujeito ele evita dar vazão à raiva por causa daquilo que eu mencionei. Ele não sabe se ele pode confiar naquela extravasão, se aquilo ali vai ter um limite. O medo do sujeito é ele colocar a agressividade para fora, partir para cima da pessoa e não saber qual vai ser o desfecho daquilo. Talvez ele não consiga se controlar. Então ele prefere se reprimir. Ele prefere evitar situações de conflito, situações em que a raiva pode se apresentar de uma maneira descomunal, desproporcional. Então, pessoal, a aversão aqui é tão grande à briga, o sujeito ele confia tão pouco que ele vai conseguir modular a externalização dos próprios instintos, que se ele percebe que aquela relação existe um potencial mínimo de briga, existe um potencial mínimo de conflito, existe um ponto sutil que seja de discordância, bom, o que ele faz? Ele já sabe que ele não vai conseguir sobreviver dentro de um contexto em que haja tensões. Então o que ele faz? Ele percebeu que, não, a pessoa não concorda comigo nesse aspecto, vamos supor que é um cônjuge, um parceiro afetivo. Fulano não concorda com esse posicionamento político meu. Então o sujeito, ele fica constantemente, o lac felino, ele fica o tempo inteiro cutucando aquilo, o tempo inteiro tocando naquele assunto. Por quê? Porque ele quer provocar o sujeito, quer provocar a outra parte, para que ele novamente traga seu ponto de vista, e como ele está sendo pressionado, muitas vezes está sendo cutucado várias e várias vezes, é normal que a gente se sinta irritado em algum momento com isso, pessoal. A pessoa traz o posicionamento dela de uma forma mais contundente, que ela já não aguenta mais ser pressionada, e aí pronto, o sujeito lac felino, agora que ele sente, agora sim, ele tem um pretexto para se separar dessa pessoa. Agora sim ele pode dizer para ele mesmo que, nossa, eu não sou fresco, olha, eu estou separando essa pessoa é por esse motivo, tá vendo? Ela é brava, tá vendo? Ela é descontrolada, tá vendo? A gente não vai dar certo porque a gente não combina nesse aspecto aqui. Então, é um conforto de consciência, é uma paz de consciência. Então, é como se o próprio sujeito semeasse discórdias, semeasse brigas para que tivesse um subterfúgio, um pretexto para se separar, para romper aquele relacionamento. E a partir daqui, pessoal, a gente já pode até puxar o gancho para falar sobre a esfera de atuação clínica do medicamento. Mas veja bem, antes de entrar nessa seara, só vou sublinhar para vocês, pessoal, que tomada de decisão é um tormento para o indivíduo lac felino, assim como é para todos os lac. Aqui evita-se, inclusive, eu posso fazer cada gambiarra na minha própria realidade, pessoal, para evitar tomar uma decisão. Enrolo o máximo que for possível tomada de decisão. Eu estou falando, igual eu disse antes, de coisa simples, não necessariamente uma decisão que vai mobilizar vários recursos, vários esforços, uma decisão que vai movimentar a minha circunstância de vida de uma forma diametralmente contrária em relação a como está. Eu não estou falando de mudanças mirabolantes, pessoal, de decisões que vão culminar em mudanças mirabolantes. Estou falando de coisa pequena. O indivíduo evita, posterga o máximo que ele puder. Agora, pessoal, bom, vocês já puderam deduzir, talvez, que se trata de um indivíduo controlador. Ele precisa conhecer de antemão o que está por vir. Porque, veja, eu não trabalho o tempo inteiro para evitar invasões, acesso à minha intimidade. Eu não quero que as pessoas vejam o que está dentro aqui do meu ser, inclusive as minhas fragilidades. Eu as oculto o máximo que eu posso. Isso, inclusive, tem relação, na verdade, com a dificuldade de tomar decisão, porque imagina se fica clara ali a minha hesitação. Então, o sujeito que ele é muito indeciso, mas ele pode dar a entender, ó a psicose aparecendo aqui de novo, ele dá a entender, ele transmite uma fachada, um simulacro completamente ao contrário. Você tem a impressão que o sujeito é resoluto, convicto, seguro, convencido? É essa impressão que a gente tem do indivíduo lac felino. Mas, na verdade, ele está ali, tremendo nas bases, porque ele não quer errar. O erro vai evidenciar suas fragilidades e talvez ele se torne uma pessoa dependente caso ele erre. Também isso aqui a gente viu um dos pavores, dos maiores pavores do sujeito lac felino. É a possibilidade dele depender de alguém, que a pessoa vai ter acesso ao seu espaço individual. É uma pessoa tensa, pessoal?
Muito provavelmente sim, tenho certeza de que existe uma tensão muito grande, principalmente aqui na região dos ombros, da região do pescoço. Eu posso ter hérnia lombar também, posso ter hérnias aqui na região da lombar, ou seja, isso aqui vai justificar uma baita de uma lombalgia que esse sujeito vai sentir. A atitude controladora, pessoal, aqui a gente consegue entender também se a gente a tomar como uma atitude excessivamente pragmática. Um sujeito controlador, pessoal, uma pessoa que ela precisa antecipar situações o tempo inteiro, que ninguém pode invadir meu espaço, que ninguém pode acessar a minha intimidade, as minhas fragilidades, eu não posso explodir, então eu preciso me manter dentro de uma situação controlada. Um sujeito que ele é vigilante assim o tempo inteiro, pessoal, é claro que ele vai adotar, para que a consciência dele se acalme, se serenize minimamente, é claro que ele vai precisar adotar uma visão excessivamente pragmática diante da vida. Eu confesso a vocês, pessoal, que por isso mesmo é muito raro o sujeito lac felino procurar um tratamento alternativo. Sabe por quê? Porque se ele procura um tratamento homeopático, por exemplo, ele vai ter que assumir que ele está sujeito a influências que ele não conhece, que o estão adoecendo. Isso aqui é um martírio, porque veja, nossa, tem alguma coisa que está me afetando que eu não controlo. Meu Deus, isso aqui é receita para o sujeito entrar em pânico. Então, quando ele tem uma doença, por exemplo, raramente ele vai buscar por uma causa metafísica. Ele vai tomar um remedinho, resolver o problema, pronto e acabou. Então ele não assume que existem interferências macrocósmicas pairando sobre ele, porque ele vai ter que assumir que ele está sendo invadido, que ele está sendo influenciado de alguma forma. A dor, quando ele sente uma dor, quando ele está com algum sintoma, alguma inflamação, um tumor, seja lá qual afecção for, pessoal, seja lá qual comorbidade for, a gente percebe pela forma como ele se refere àquele sintoma, que é como se aquilo ali tivesse isolado do todo. Ele fala da dor como se aquilo fosse um ente estranho à sua própria natureza. Não, eu não tive nada a ver com isso. Essa dor surgiu, eu não sei porquê, esse tumor está aqui, eu não tenho a mínima ideia do motivo, eu faço a minha parte, eu como bem, eu vibro na paz, por assim dizer, eu não sei porquê que isso está aqui. Então ele trata como se fosse um agente estranho, trata como se fosse um invasor, mas não é essa justamente a visão dele em relação às interferências familiares. Então ele trata aquilo que ele não pode controlar, aquilo que não está sob seu domínio, ele trata da mesma forma como ele aborda o legado familiar. Não existe essa interferência aqui, mas eu vou encapsulá-la. Isso aqui não tem nada a ver com a minha personalidade, isso aqui não tem nada a ver com a minha psique, isso aqui não tem nada a ver com quem eu sou, não tem nada a ver com a minha essência. Eu preciso isolar isso aqui, eu preciso colocar isso dentro de um quarto de contenção, porque isso aqui está totalmente deslocado de quem eu sou realmente. Então, assim ele trata a doença. E assim como a gente viu, ele trata também tudo aquilo que ele sente que foi herdado da sua ancestralidade, tudo aquilo que ele sente que parece muito com o comportamento da mãe, da avó, do pai. É um sujeito também, como é um sujeito calculista, ele precisa controlar de antemão tudo o que vai acontecer, para que não sejam evidenciadas as suas fraquezas, seus erros, suas imperfeições, para que ele não seja invadido. Então a questão é toda essa, como a gente viu, pessoal. Então, consequentemente, é uma pessoa que a gente pode deduzir, ela é... Eu não gosto muito desse termo, pessoal, mas didaticamente vai servir bem aqui pra gente. Ela é meio noiada com aquilo que ela come. Para ela precisa ter uma alimentação especial, muito cheio de requinte, muito cheio de minúcia. Ah, mas isso aqui não posso comer porque senão meu fígado não sei o que, vem um gosto esquisito não, isso aqui me dá dor de cabeça, depois vai me dar uma insônia. Ah, não, isso aqui, essa mistura aqui não vai dar. Não posso comer leite com a manga e com a manteiga e com o feijão e não sei o que. É uma pessoa que apresenta um certo preciosismo em relação ao que ela vai trazer para dentro do corpo dela, em relação à alimentação. O mesmo também em relação à atividade física, pessoal. A gente pode ter aqui aqueles sujeitos obsessivos por atividade física. Por quê? Porque ele considera que um corpo magro é um corpo ágil, um corpo forte é um corpo ágil, um corpo que consegue se movimentar rapidamente quando isso for necessário. Nada o limita, nada o bloqueia, ele se movimenta de forma fluida no seu espaço. Não é justamente do impedimento, do bloqueio que ele tem pavor, porque, bom, se alguma coisa está me bloqueando, alguma coisa está exercendo influência sobre mim. A minha autonomia pode estar sendo comprometida. Então, isso se reflete, inclusive,
na relação dele com o corpo dele. Inclusive a gente pode ter aqui, pessoal, tendências a inchaços de uma forma geral. O inchaço sendo uma psicossomatização dessa crença de que eu preciso me livrar de todos os impedimentos. Eu preciso me livrar de todos os bloqueios. Então ele pode ter inchaços abdominais ou inchaço nos membros, porque ele entende que não tem alguma coisa que eu preciso me libertar para que eu seja eu mesma. A gente sabe o que é isso de que ele sente que ele precisa se libertar? Justamente as interferências da sua hereditariedade. Veja como a psicossomatização está se refletindo aqui. Então, eventualmente, o sujeito, mediante a sua própria mentalidade, pode se induzir determinados inchaços corporais para cristalizar essa percepção, essa crença no fim das contas. Veja como lindamente um padrão metafísico acaba repercutindo na entidade clínica, pessoal. E mais, isso aqui é um traço muito peculiar que vale a pena sublinhar, pessoal, porque isso aqui a gente só vê basicamente nessa personalidade. Veja, eu quero viver minha vida de uma forma que eu a esteja, ou pelo menos eu tenho essa consciência, essa percepção de que eu a estou vivendo lançando mão única e exclusivamente da minha própria identidade. Sou eu fazendo, eu sem qualquer tipo de influência, sem qualquer tipo de interferência, tomando decisões, eu fazendo escolhas, eu com a minha marca, com a minha autenticidade imaculada, desprovida de qualquer tipo de intervenção externa. Então é claro que isso aqui vai se refletir também. Essa visão ela acaba repercutindo acerca de como eu reajo com excretas, com os meus próprios excrementos. É um sujeito que ele precisa estar convicto de que não é. Eu fiz toda a quantidade de cocô que tinha que sair agora. O sujeito pode voltar várias vezes ao banheiro de manhã ou em algum momento do dia, você não entende por quê. É porque ele quer garantir que aquele impedimento vai sair dele, aquele elemento estranho vai sair de dentro do corpo. Faz xixi muitas vezes, várias vezes, e nem é para evitar ter vontade, é em função dessa crença de que não, eu preciso estar leve, eu preciso me libertar de todo elemento estranho. É um sujeito que ele quer garantir que ele está suando, está transpirando. Então existem essas paranoias, pessoal, que a gente vai observar principalmente em relação à alimentação, em relação à atividade física, forma do corpo, o quão enxuto, o quão ágil, forte está o próprio corpo, para que ele mantenha-se leve o suficiente para que apenas a sua identidade o habite ali a sua psique, habite a sua personalidade. Então ele precisa ser leve, desprovido de peso, desprovido de bagagem, interferência, influência. E claro, isso vai se manifestar também na forma como ele enxerga as excretas. Nossa, que bom que isso está saindo, será que não devia estar saindo mais? Deixa eu ver se consigo expulsar mais ainda. Então uma relação dúbia, uma relação não tão harmônica com tudo aquilo que ele enxerga como sendo estranho à sua integridade. Para fechar, pessoal, outros sintomas clínicos dignos de nota, eu vou começar com um aqui, que é uma das poucas matérias médicas capazes de contemplar esse diagnóstico, pessoal. Na verdade, é um medicamento que, de uma forma geral, tem muito tropismo pelos olhos. A gente pode ter aqui estreitamento da córnea, a gente pode ter conjuntivite recorrente e a gente pode ter também a chamada cerotoconia, também conhecido por alguns como cerotocônia, um dos grandes medicamentos para contemplar esse diagnóstico, pessoal. São poucas matérias médicas que combatem esse quadro especificamente. A gente pode ter também aqui a ageusia, que é a ausência a perda ali de paladar, então a gente está dentro dessa conjuntura aí pós-Covid, acho interessante mencionar. O que a gente pode ter também é enurese, uma tendência à transpiração excessiva, a gente já viu porque o sujeito quer se livrar de tudo aquilo que não pertence, então é uma manifestação psicossomática aqui provavelmente, e eu devo salientar também a hiperidrose. Eu posso ter aqui ainda uma tendência à sinusite, pessoal, alergias respiratórias que elas têm como pano de fundo intolerâncias alimentares de uma forma geral, principalmente ao leite, principalmente à lactose. Isso aqui vale salientar, isso acaba repercutindo aqui em crises respiratórias. Sinusite, posso estar falando também aqui de amigdalite, excelente medicamento também para lipomas. Eu posso ter aqui prostatite recorrente também, pessoal, cistite recorrente. E como não poderia deixar de ser, estamos falando de um LAC. Todos os LAC, pessoal, a grande maioria apresenta dores de cabeça. De que natureza? Congestiva. Parece que a cabeça está prestes a explodir. É essa sensação que a gente percebe em todos os LAC no tocante à dor de cabeça. Em LAC felino não vai ser diferente.
Pessoal, muitíssimo obrigada mais uma vez por terem me acompanhado até aqui. Fortíssimo abraço e até a próxima.